Tô procurando um homem do bigode grande. Peço a vocês que me ajude a encontrar. Não importa que seja loiro moreno, quero bigode pra poder me acariciar. Bigode preto, bigode loiro, este bigode eu tenho que encontrar. Bigode preto, bigode loiro, este bigode eu tenho que encontrar. Eita, bigode difícil. Eu e minha irmã era muito interessante nós fazer as músicas. Porque tem pessoas que fazem assim a música porque olha para uma pessoa, se apaixona, ou vai numa cidade, acha bonita aquela cidade, né? Mas nós não era não assim não. Nós pegávamos um lápisinho e vamos fazer tal coisa, como você vai ser assim, ó. Ou então, por outras pessoas que a gente visse, a causa de outras pessoas, a gente já escrevia. Mas não assim, que tivesse apaixonada por alguém, não. Não sei a Beth, né? Ah, você não sabe de mim? Como que fala assim? Eu me inspiro muito de madrugada. 3 horas assim, eu pode deixar uma canetinha e um lapisinho lá. Aí você tá vendo que ela faz palavra de amor, ela não tá vendo homem nenhum. Vai. Aí eu penso, né, Betinha? Eu também tenho cabeça, né, minha filha? Daquele que lá. E aí, então, você escreve. É assim que eu faço. Fala, Betinha. Vivo junto há 62 anos e não sabia. Estou tão só sem os teus carinhos. Estou tão só sem os beijos teus. Estou tão só sem os teus abraços, anjo querido dos olhos meus. Todas as noites sonho contigo, que um dia vou te encontrar. Abraço forte com travesseiro, foi a molhada de tanta chorar. Então eu pego meu violão e esta canção eu fico a cantar. Elas estão na estrada desde 1962, quando começaram a atuar profissionalmente na música. Com 78 rotações e 10 LPs gravados, Beth e Betinha cantam a genuína música da nossa fronteira. As primeiras apresentações em rádios e cinemas da dupla Beth e Betinha foram na década de 50 em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Justamente foi eu que comecei a confusão todinha, né? Eu tinha 9 anos de idade, eu fiz dupla com um cunhado meu, que já é falecido, né? Então a dupla chamava-se Nhochico e Nhachica. Cantava só música de viola, era Morte Canoeiro. E nisso meu pai, né? Tava por detrás também, dando maior apoio para nós, né? Ensinando a Beth a tocar violão, né? E eu já tava no pezinho de bode, né? Lá vou eu puxando meu pezinho de bode. E aí a gente começou a dupla feminina e meu cunhado também ajudando a gente também, né? E foi indo que... Tá aí essa bela dupla Beth e Betinha, né? O pai de vocês era um maestro uruguaio, né? Como é que foi esse aprendizado musical com ele? Meu pai tocava tudo que era instrumento, era violino, acordeon, pezinho de bode, sabe? Aquela sanfoninha. Então a gente puxou mais pro lado do meu pai mesmo. Aí ele ensinou nós duas. Vocês querem música? Querendo música. Então vamos lá nessa. E aí surgiu o Beth e Betinha. Estou sentindo minha alma torturada, coração espedaçado, sofrendo tamanha dor. E toda a culpa é da ingrata C10 branca que levou o meu amado me deixando nesse estado. E toda a culpa é da ingrata C10 branca que levou o meu amado me deixando nesse estado. Foi numa tarde atravessando a avenida, nossos olhos se encontraram numa tremenda batida. Vê que desastre violento causou a nossa paixão, por isso que está sofrendo meu coração. Você 10 franca, eu te peço, por favor, nem que seja só em 80, volte com o meu amor. Aí nós casamos, tivemos filhos. Então esses filhos foram a nossa alegria. Levava os filhos tudo pequeno, dormia dentro de mala no circo.
O circo Colocava era, eles dormia dentro da dormia mala. dentro da mala para fazer o show, né? Era esse Baile sentido para aí. tocar, eu te contei a história da sacola que punha. Na sacola pendurava o guri lá para nós fazer o show. Era desse jeito. Era brava mesmo. Era essa nossa vida, sabe? Festa, tinha festa de santo, que era 9 dias de baile. É. Então nós carregávamos as crianças, né? Não podia deixar. Não tinha condições de deixar, então tinha que levar. Sim. Vocês foram casadas com 2 irmãos, Rodrigues e Rodriguinho. Conta essa história pra gente, Betinha. Nós fomos casados de fato mesmo, mas quem casou com os 2 irmãos mesmo foi a Beth. Você joga tudo isso pra Beth. Tem que ser, né? A mais velha, né? Tem que arcar com a coisa, né, Mística? Fomos casados com 2 irmãos. Ela casou com o Rodrigues e eu com o Rodriguinho. Só que ela acabou ficando com os 2 e eu fiquei sem nenhum, né? Nós era 2 duplas separadamente. Betinha, Rodrigues e Rodriguinho. Mas tinha a hora do show que a gente fazia quarteto. Rosa vermelha, cheia de espinho, teu perfume que me atrai. Tu és a planta cheia de encanto, entre as outras sempre a sonhar. Sobre seu tronco tem muito espinho, cada espinho cobre um caminho sobre a estrada que vou passar. Esses espinhos são os amores que já se foram e não voltam mais. Vou pra bem longe, vou bem distante, sempre cantando esta canção. Vou ver aquele lindo moreno que amarrou o meu coração. Nós chegamos numa cidade de Garimpo, então nós tínhamos show lá. Até chegamos, bem dizer, na hora da apresentação. Nosso carro atrasou, foi um treco danado, uma correria. Até chegar, nós nem banho não tomamos. E naquela época, quase não tinha asfalto, a estrada era poeirenta mesmo, né? E nós no jipão. Só vestia uma roupa de Meninas, trabalhar. só entramos porque o povo já estava aclamando e pedindo. Nós vestimos a roupa e fomos pro palco. Nela da base. Aí tinha um senhor assim, o senhor levantou, sentadinho numa cadeira. Ele falou, oh meu Deus, eu pedi para Deus hoje. Que eu queria ver Betinha e depois ele podia me levar. Estava com um chapéu de palha desse tamanho. Podia me levar. Era só eu ver Betinha, ele podia me levar. Aí nós cantamos, Era né, um Beth? palco assim, É. a palco, e ele lá do outro lado. É porque antigamente os palcos não eram agora esses Chapéu de palcos, palha. né? Todo cheio de coisa, de luzes, de nada. Às vezes a gente cantava no microfone só. Só gostava assim, tava Antigamente assim. não tinha assim, esse luxo que tem agora, né? Então, e ele ficou lá. E nós cantamos mais de 2 horas, né? Porque 2 horas, o povo antigamente, queria esse ficar negócio em cima do não. palco. Eles não saíam direto do salão, não, ou do cinema. Você tinha que cantar mesmo. E nós cantamos, e nós já estava com a goela assim. Tá. Quando terminou o show, nós despedimos, descemos do palco. Falei, Beth, vamos cumprimentar o senhor lá, coitadinho. Ele nem piscou. Aí, nós chamamos o guarda que ficava no salão. Isso aí tava saindo gente ainda. Que enchia, lotava. Aí ele falou, ô moço, vem cá, ô moço, acho que dormiu aí na cadeira. Aí ele falou, pegou ele assim, quando pegou ele caiu, tava morto. Então Deus fez a vontade dele, né? Então são coisas que marcou a nossa carreira. A manota de quebranto, guira mi caula peguaixa. Porque andare com consuelo, mi linda paloma branca. Viu com uma tonalidade, se não tiver o instrumento? Pum, 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 pum. A só na voz. É a idade. A idade nossa, porque a gente tá fazendo 15 anos. Quebranto, guirami, caula, peguaixa. Porque andare com consuelo, mi linda paloma branca. Nós viajava, nós não tínhamos horário para chegar em casa, porque às vezes eles pensavam que a gente cantava assim mais mesmo, para se aparecer não. E nós tínhamos 7 crianças para criar. E nós nunca pedimos nada para ninguém, graças a Deus. Sempre trabalhando. Essa é minha vida. E tem outro tapete, ó, que pode ser, serve de toalha também para mesa, conforme a mesa. É o tapete da pia, né? O tapete da geladeira e o tapete do fogão.
Porque é outro jogo. Criamos nossos filhos sozinhos. Tá tudo aí velho já. Criamos sozinhos, eles, né? Música mesmo, trabalhando, que não tinha outra profissão, trabalhando. Criamos, já criei meus netos também. Ótimo. Se eu tiver uma vassoura na mão, eu estou varrendo, eu estou mexendo, eu estou limpando, eu estou fazendo, paro ali só para fazer meus artesanatos. Então, essas bonecas de pano, essas coisas assim, eu aprendi. Agora, artesanato eu pego do YouTube e vou fazendo, eu tiro ali, eu crio. Isso aí é terapia para a cabeça. Ó, nós não comia. Nós, à noite, quando era 7 horas, nós saíamos para Seresta. Seresta, Nós trabalhava. chegava 4h30 da manhã, 5 horas nós íamos para as escolas. As Nós escolas trabalhávamos com trabalhavam no Miguel educação Couto artística. nessa época, né, velho? Educação artística. É. 5 horas nós 5 horas nós chegávamos em casa da tarde. né? Aí Minha filha, a filha dela falava, mãe, tem um recado para a senhora, o que que é? Segunda, Diz de segunda a serenata. segunda. Tem uma serenata. Tem uma serenata, Tal que é a fulano de senhora. tal que é a senhora. Nós já tomávamos banho. Quando nós chegávamos 4h30 em casa, nós falávamos para as gurió, quando dá mais ou menos 5 horas, chama nós temos que ir para o colégio. Foi essa a nossa vida, para cuidar de 7 crianças, A gente trabalhava muito. sabe? Com criança no colégio, eu dava aula de artesanato também, na Maria Constância eu dei. Lá, Deu na cadeia também. Na cadeia também eu dei aula de bonecos também. E vencemos, né, Beth? Fofinho de minha vida, tu és o meu bem-querer. Confio teus carinhos, me fazem enlouquecer. Tu és o meu xodózinho, coisinha do meu coração. Não te alugo e nem te vendo, bem gozinho meu meninão. Não te alugo e nem te vendo, bem gozinho meu meninão. Bom, a serenata, assim, por exemplo, a pessoa estava fazendo aniversário, ou então o rapaz queria levar uma música para a moça, então contratava nós para fazer uma seresta na janela, né, embaixo da janela da moça. Então nós íamos. Aí você chega lá tudo em silêncio, não pode pisar nem num palito, que é para não acordar a donzela ou o donzelo, lembra? Aí você chega embaixo, pega o violão, o acordeão e canta a música. Verdade. Aí se ela não abrir a janela, você tem que cantar outra. E canta mais Até ela outra. abrir a janela. Até ela abrir a janela. Aí quando ela abre a janela, aí o seresteiro, que tá fazendo a seresta, pronto, já fez o seu papel. Às vezes ela convida para entrar. Aí convida para entrar, aí a gente entra na casa, É. né? Faz mais umas músicas ali. Então, Ou toma um café, ou toma uma bebida. Era o nosso ganha-pão. Era da onde nós livrava, né, Beth? lógico. É assim, como que fala? Um extra. É. Um extra. Que é aquela seresta era um extra para nós, que nem o trabalhador que faz hora extra. Então aquela era a hora extra de Beth Betinha. Tua janela, o meu querido, venho cantar. Venho fazer-te uma serenata, meu grande amor. E nesta noite cheia de estrela e o céu tão lindo, venho cantar-te também um lindo verso de amor. Que nesta noite cheia de estrela e o céu tão lindo, venho cantar-te também um lindo verso de amor. Tenho ciúme até das estrelas, tenho ciúme até do luar, mas me conformo também com a lua, que tem o brilho do seu olhar. Tenho ciúme até das estrelas, tenho ciúme até do luar, mas me conformo também com a lua, que tem o brilho do seu olhar. Chegamos com 61 anos de Eu com profissão. 18. Esse ano nós vamos fazer 62 anos de profissão. Aliás, agora já não é mais nem quase assim que estamos exercendo nossa profissão, né? Mas o artista, ele nunca perde, né? Já passou a gota de ouro. É, já sai Vai lá um frente. showzinho aqui, um showzinho ali, né? Um casamento, um aniversário. A Betinha tá lá.
Quer dizer que ainda não penduramos a nossa chuteira. A nossa chuteira tá bem no pé mesmo ainda. Na entrada, todinho. Não tem problema nenhum. Aqui tem outra escondidinha, tá? É lá, hein, tia? Lá? Deu lá aquela. Arruma no computador aí, pô. Você quer pra arrumar no computador, você é errado. Eu vou cantar para vocês este baião que faz sofrer. Cante, ó, Bete. Cante, Betinha. Este baião que faz sofrer. Cante, ó, Bete. Cante, Betinha. Este baião que faz sofrer. Que baiãozinho gostoso é. Diga. Dance, ó. Com quem? Ai, com o Zezé. Baiãozinho. Não tira Maria. Gostoso é. É. Dance, Betinha. Com quem? Com o Zezé. Vamos, maninha, vamos pra lá. Vamos mostrar como é que é. Vamos, maninha, vamos pra lá. Vamos mostrar como é que é. Ole, 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 olai. Vamos mostrar como é que é. E agora, Bete, nós vamos cantar pra essa moçada bonita que tá aí Oh, ouvindo meu nós. Deus do Você céu. não sabe o que, Bete? Fala, Betinha. O homem da nossa vida. da segura minha seus vida, aliás. homens. Segura. Betinha tá no pedaço. Vai Vamos nessa. lá.